Olá malta e sejam bem-vindos àquele que é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu já tinha este plano em cima da mesa há demasiado tempo. A verdade é que eu arranjava variadíssimas desculpas para nunca avançar, ou era porque não tinha tempo, ou porque não tinha recursos, ou simplesmente porque não era a altura ideal e digamos que deixei arrastar demasiado este plano. Mas 2024 foi um ano tão transformador, onde aconteceu tanta coisa na minha vida. E vocês, se me seguem nas restantes redes sociais, sabem mais ou menos a série de acontecimentos que eu fui tendo ao longo deste ano, que grande parte já sabe que eu estou praticamente a 100% dedicada às redes sociais. Eu tenho uma pequena porcentagem que estou também dedicada à minha marca, à Creme. Portanto, digamos que a grande porcentagem aqui é realmente criação de conteúdo e o YouTube é o complemento, diria eu, perfeito para o tipo de conteúdo que eu crio, que se baseia basicamente em decoração, home styling, lifestyle, e a verdade é que existem conteúdos que eu gostava de ser um bocadinho mais específica e por vezes não é possível nas outras redes sociais por termos um certo limite de tempo, e aqui no YouTube eu posso falar até me cansar, até porque eu acredito que quem me vai seguir aqui já sabe mais ou menos com o que contar, certo? Mas pronto, para este primeiro vídeo eu não quis fazer uma espécie de introdução chata, porque normalmente esses vídeos depois passados uns anos são um bocadinho cringe. Portanto, aquilo que eu decidi fazer foi deixar uma enquete aberta com algumas curiosidades que vocês podiam ter sobre mim no Instagram. Eu recolhi essas respostas que vocês me deram, ou perguntas, e tenho-as todas no meu telemóvel prontinhas para vos responder. E à medida que eu vou respondendo, eu vou tentando ser um bocadinho mais concreta em cada ponto, porque certamente vão aparecer aqui pessoas que não me conhecem de lado nenhum e, portanto, precisam de uma contextualização. Portanto, sem mais demoras, vamos lá. Confesso que já fiz estas perguntas há bastante tempo, porque a verdade é que eu já estava a contar gravar este vídeo há muito tempo, mas acontece que eu tentei gravar com o iPhone. Coisa que é completamente impossível, porque o iPhone não tem qualidade para YouTube. Então eu tive que investir numa câmara. Mas pronto, tenho aqui as vossas perguntas. Não vou referir o username por uma questão de privacidade, portanto eu vou simplesmente mencionar qual é a pergunta e dar-vos a resposta. Então, eu tenho aqui uma primeira pergunta. Como é que iniciaste o teu caminho nas redes sociais? A verdade é que eu decidi começar por esta pergunta porque, no fundo, foi o início de tudo, é o propósito essencial de eu estar aqui hoje a gravar este vídeo para vocês. Tenho uma data concreta para vos dizer, porque isto aconteceu tudo de uma forma muito natural, muito orgânica. Eu sempre fui, para vocês terem uma noção, aquela adolescente que passava horas e horas no Tumblr, no eHeartIt, na altura eram as redes sociais que estavam em vogue. Eu ter consumido tanto conteúdo no Tumblr e no eHeartIt e ter apurado aqui um bocadinho o meu sentido estético, o meu Instagram foi quase que uma recriação de tudo aquilo que eu via nestas duas redes sociais. Portanto, eu comecei a ter aqui um olho mais clínico, um olho mais pormenorizado em certas fotografias. Eu comecei a ter toda uma lógica no meu feed, comecei a ter sempre o mesmo filtro nas fotografias e na altura ainda nem se falavam da venda de presets. Portanto, eu já utilizava sempre o mesmo filtro do VSCO, que era o HB1. Tinha sempre toda uma coordenação no meu feed, mas a verdade é que eu não tinha estratégia absolutamente nenhuma. Portanto, eu estava no Instagram só. E eu sinto que o ponto de viragem aqui foi em 2020, aproximadamente, quando os meus pais terminaram a construção da moradia deles. Esta construção demorou realmente muito tempo, 6 anos, mas eu acho que terminou ali na altura perfeita. Nós tivemos aquela fase chata do Covid e foi praticamente depois, portanto 2020, 2021, fizemos a mudança e foi quando eu comecei a descobrir que tinha uma certa paixão pela área da decoração de interiores e, consequentemente, a partilha dessas aquisições que nós estávamos a fazer para a casa serviram de ponte para, então, eu começar a criar conteúdo de forma mais séria. Posso dizer que o meu início, mesmo a sério, nas redes sociais, foi mais ou menos a partir daí. Eu comecei a perceber que as pessoas gostavam realmente do conteúdo que eu partilhava a nível de decoração, a nível de outfits, mas realmente o que as pessoas procuravam, pediam, interagiam, era sempre sobre decoração. Não havia na altura muitas criadoras de conteúdo ou influencers em Portugal a serem específicas neste nicho, percebem, ou neste segmento. Portanto, eu vi aqui uma oportunidade de, ok, eu vou começar a especificar mesmo neste tipo de conteúdo, porque as pessoas gostam, as pessoas precisam de referências e o Pinterest não chega. Nós precisamos realmente de uma pessoa que está do outro lado, que consiga esclarecer dúvidas, que consiga interagir, que consiga dar opinião, e as pessoas começaram a confiar muito em mim para começar a fazer
para começar a dar esse tipo de respostas, basicamente. E é aqui que entra uma segunda pergunta: como é que começaste a ganhar parcerias? Foi mais ou menos nesta altura, portanto, eu comecei a ser um bocadinho mais específica no tipo de conteúdo que eu apresentava nas minhas redes sociais e tive algumas marcas que começaram a abrir os olhos e dizer: ok, se calhar esta miúda tem potencial, se calhar tem aqui um diferencial, uma proposta de valor, e portanto começaram aqui a entrar as parcerias. Numa fase inicial muito por permuta de produto, ou seja, as pessoas enviavam-me o produto, eu fazia conteúdo até dar com um pau de borla, mas também entraram aqui algumas parcerias remuneradas, na altura com pouca remuneração, porque eu também era muito mais pequena. Eles começaram a entrar ali por volta dos 5, 6 mil seguidores, e a verdade é que eu acabo por ser formada realmente na área do marketing, portanto, eu tinha esta vocação não só para a decoração de interiores, mas também para a criação de conteúdo, ou seja, eu conseguia definir a minha própria estratégia, eu conseguia ser muito específica na gravação, na edição e na publicação de conteúdos, portanto, eu comecei aqui a desenvolver a minha estratégia e a aprimorar ao longo dos anos. Aqui que entra a terceira pergunta: o que é que estudaste na faculdade? E depois tenho também a outra: como é que iniciaste o caminho na decoração? Porque isto está um bocadinho tudo interligado. Decidi seguir com marketing e comunicação na altura porque eu tinha realmente uma vocação para esta área mais dinâmica, mais criativa, e os 3 anos que eu tive da licenciatura foram incríveis, portanto eu adorei realmente o curso, mas lá está, não chega, é um curso muito abrangente, nós temos que tirar sempre uma especificação ou outra, e eu fui para a comunicação e na altura segui também com uma formação executiva em gestão de luxo, na altura na Católica de Lisboa, portanto eu andava aqui. Houve aqui uma altura bastante complicada porque eu andava a trabalhar full time e a fazer viagens todos os fins de semana para Lisboa para estudar, fazer esta formação que durou mais ou menos 3 meses. Eu também adorei. Foi tudo estrategicamente pensado para eu ter aqui realmente um caminho académico único e que fosse realmente do meu agrado, porque os meus pais nunca foram muito exigentes com os estudos, no sentido em que, se eu dissesse aos meus pais que queria seguir artes, por exemplo, a minha irmã acabou por seguir realmente esse caminho, os meus pais sempre apoiaram muito e sempre disseram: faz aquilo que realmente tu sentires que te vai fazer feliz. Portanto, eu na altura escolhi marketing e comunicação, gostei muito, mas quando comecei aqui o meu caminho no mercado de trabalho, eu comecei a perceber que se calhar não era isto que eu queria fazer da vida, estava sempre muito pouco realizada, sabem? Nunca houve assim nenhuma experiência no mercado de trabalho que me deixasse feliz a 100%. Então foi aqui que eu comecei a perceber. Eu estudei, investi muito dinheiro em estudos, mas se calhar não é isto. Mas está tudo bem, porque no fundo ajudou-me muito a criar a minha própria marca pessoal. O caminho na área da decoração acabou por entrar precisamente quando então decoramos a casa dos meus pais. Eu meio que assumi praticamente o projeto na totalidade e foi aqui que eu percebi: fogo, isto faz-me mesmo feliz, eu gosto mesmo de fazer esta seleção, de decorar e aprimorar o espaço. Quem me segue provavelmente nas redes sociais hoje em dia sabe que eu não consigo estar quieta, eu tenho que estar sempre a mexer as coisas. O Xavier, inclusivamente, o meu namorado, está sempre a dizer: Inês, tu já mudaste outra vez as coisas de sítio? Sim, porque realmente eu tenho uma mente que está constantemente com esta necessidade de criatividade. Eu perceber, se calhar a minha área é mais por ali do que para aqui. Eu acho que o marketing e a comunicação tiveram um papel fundamental na minha vida, não me arrependo um único momento de ter seguido essas áreas, mas realmente a decoração de interior já estava presente em mim, só que eu meio que chutava para debaixo do tapete, sabem? Apesar dos meus pais serem muito liberais neste aspecto de escolha a área que te fizer feliz, eu também tinha dentro de mim um pequeno julgamento de: se eu for para artes, eu não vou conseguir ser bem sucedida, porque eu andei numa escola em que basicamente nós tínhamos o nosso diretor naquela altura que condenava, mas condenava, quem fosse para o mundo das artes, porque era burro, porque não sabia o que estava a fazer da vida. Decidi ir para uma área mais segura, na altura humanidade. E é engraçado porque tanto eu como a minha irmã sempre tivemos este chamamento para este mundo das artes. Eu era uma excelente aluna EVT, pronto, no fundo, disciplinas que sobressaíssem aqui pela criatividade, pela pintura, pelo trabalho manual. E eu meio que fui apagando isso, ou seja, eu nunca me fui estimulando nesse aspecto. Digamos que mais tarde acabei por perceber que sim, o meu caminho talvez tivesse sido mais direto se eu ouvisse a minha voz interior. Em 2023, no início do ano, eu estabeleci para mim própria: ok, eu quero mudar o rumo da minha vida. Eu não estou feliz na área do marketing e da comunicação. Eu na altura estava numa empresa que, enfim, eu não estava a gostar realmente do que estava a fazer e eu disse: não, eu vou ter que mudar a minha vida. Eu tenho 24 anos.
E eu pensei, 24 anos, uma pessoa parece que já está a começar a endireitar a sua vida, mas nós ainda temos todo o tempo do mundo, portanto eu vou tirar uma formação em decoração de interiores, não pude tirar uma formação muito específica porque eu há relativamente pouco tempo tinha gasto o tal dinheiro para fazer a formação executiva em Lisboa, tendo em conta que era em Lisboa eu tive que pagar tudo o que era deslocação, alojamento, alimentação, então eu tinha gasto realmente uma boa quantia de dinheiro e não podia estar a fazer mais uma formação de aproximadamente 3, 4 mil euros. Fiz uma formação um bocadinho mais amadora, vou dizer assim, com uma arquiteta que acaba por dar aulas online. Não que esse curso me tenha ensinado muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, sempre procurei as coisas por mim. Portanto, se eu gostava de um determinado tema, eu ia atrás de artigos sobre, de vídeos sobre, de conteúdo sobre, portanto eu sempre estudei muito por mim, seja em livros, seja em revistas, seja em conteúdo online, eu sempre procurei muito saber mais por mim. Então essa formação foi só literalmente aquele clique que me deu de eu já tenho tudo para conseguir lançar a minha marca, só precisava aqui de uma força, de uma alavancagem, e foi aí que nasceu então a Creme, que até há bem pouco tempo sofreu um rebranding, porque eu não estava a conseguir dar a atenção necessária à Creme. Eu tenho realmente muitas pessoas que advêm do meu Instagram, do meu TikTok, e consequentemente chegam à Creme, mas a marca não tinha uma comunicação sólida, percebem? Então eu decidi fazer um rebranding, mas na altura eu criei essa marca e logo desde aí eu tive muita gente interessada em fazer projetos, fosse em 2D, fosse em 3D. Portanto, eu diria que foi a partir daí, mais ou menos, que então eu me iniciei mesmo no mundo da decoração de interiores. Eu neste momento, como já vos expliquei, estou com a criação de conteúdo, mas também estou com uma parte do meu tempo dedicada realmente à elaboração de projetos, essencialmente 2D, que acaba por ser a minha especialidade. Portanto, acontece que eu e o Xavier decidimos comprar a casa e começamos aqui de novo a criação de conteúdo alocada para decoração, praticamente desde raiz, não é? Porque foi a nossa primeira casa própria, então eu envolvi-vos muito mais neste processo de decoração, de obra, do que na altura na moradia dos meus pais, porque era deles e eu não tinha que fazer conteúdo em volta disso, até porque nós vivemos num meio um bocadinho pequeno, toda a gente conhece toda a gente, e eu não queria estar a entrar por aí, percebem? Mas no meu caso, sendo a nossa casa, e eu falei obviamente com o Xavier sobre isto e ele deixou-me completamente à vontade, eu consegui ser muito mais detalhada com o conteúdo, consegui mostrar muito mais coisas, consegui ser muito mais criativa nos meus projetos. Portanto, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu falava com o Xavier, apresentava a ideia e fazíamos, partíamos para a ação. Em casa dos meus pais é um bocadinho diferente, porque a casa é deles, eles têm os seus próprios gostos. No início deste ano, 2024, que foi quando nós fizemos então a transição para esta casa, foi quando eu sofri aqui o maior boom nas redes sociais. Realmente houve muita gente nova a chegar, eu estive ali uma altura muito estagnada nas redes sociais, eu estive parada cerca de 1 ano e meio ali nos 6, 7 mil seguidores, e quando compramos esta casa foi então que eu consegui desenvolver uma nova perspectiva de conteúdo, também fui melhorando na forma como criava conteúdo, eu sempre tentei ser muito criativa, ter uma forma de edição muito peculiar, e as pessoas acabam por chegar ao meu perfil também por conta dessas próprias edições. Eu sinto que muita gente acaba por vir ter comigo só para saber como é que eu edito as fotografias ou edito os vídeos, e eu vou tentar fazer um vídeo ou uma espécie de e-book em relação a isso, porque é um tema realmente muito extenso e eu recebo muitas mensagens, portanto fica aqui prometido que eu vou tentar explicar-vos tintim por tintim, então o tipo de edição que eu utilizo, mas saibam que tem anos e anos de estudo e de prática, portanto é um bocadinho complicado de trazer esse tema para cá. Mas pronto, continuando, nós fizemos a compra desta casa, fomos comprando tudo o que eram eletrodomésticos, decoração, e mesmo a decoração não está totalmente finalizada. Para vocês terem uma noção, este espelho chegou esta semana, portanto estamos a fazer as coisinhas ao nosso ritmo, ao nosso tempo. Portanto, digamos que o meu caminho nas redes e na decoração aconteceu desta forma. Em relação à casa, eu tenho sempre muitas perguntas deste género. Onde é que tu vives tão bonito ao pé da praia? Algumas pessoas fazem-me esta pergunta, eu acredito que sem maldade absolutamente nenhuma, mas a verdade é que quando nós nos mudamos para cá, o Xavier pediu-me, por favor, por tudo, para eu não partilhar a nossa localização, porque evidentemente nós não sabemos quem está do outro lado, não sabemos até que ponto a maldade das pessoas nos pode afetar, e portanto nós preferimos manter isto em sigilo e não partilhar.
por uma questão de segurança, por uma questão de privacidade e está tudo bem. Obviamente que quem for aqui da zona vai saber perfeitamente onde nós moramos, já aconteceu. As minhas seguidoras, muito perspicazes, já sabem onde é que nós moramos e está tudo bem, porque não fui eu que assumi onde é que nós moramos. Portanto, eu percebo a vossa curiosidade, aquilo que eu vos posso dizer é, moramos no Porto, na periferia, e é basicamente isso. Profissão antes de ser influencer. Malta, primeiro ponto, eu não gosto deste termo influencer. Vamos deixar já isto esclarecido no primeiro vídeo, porque eu acho que influencer todos nós conseguimos ser, todos nós conseguimos ter o poder de influenciar de alguma forma. Portanto, eu crio conteúdo e o meu gosto é realmente criar conteúdo, é trazer informação e conhecimento para vocês. Portanto, influencer, vamos deixar esse termo. A profissão antes de ser influencer basicamente passou muito pela área do marketing, que, como eu já disse, é muito abrangente, portanto eu fui fazendo um bocadinho de tudo. Podemos começar aqui pela minha primeira experiência de trabalho. Eu tive 4 experiências de trabalho, sendo que uma não teve nada a ver com a área. Eu, durante a minha pós-graduação, para ganhar alguma independência financeira, estive num part-time numa das lojas do grupo Inditex. Portanto, fiz então a transição para o mercado de trabalho numa área mais específica. Comecei na área comercial. Não gostei, obviamente sabia perfeitamente que não era aquilo que eu queria fazer para a vida, mas as pessoas têm que começar por algum lado e eu ganhei algum traquejo, fiz algumas poupanças, precisamente até para tirar a minha formação em gestão de luxo, e após eu fazer essa formação, precisamente, eu consegui trocar de trabalho para uma empresa mais dentro desse segmento do luxo. Portanto, estamos a falar aqui já de uma empresa com algum peso a nível nacional, mas eu também não gostei realmente do que fazia lá. Eu estava como assistente de marketing, sentia que não era valorizada de todo, tinha muito trabalho aleatório, sabem? Não era específico, sentia que era basicamente um tapa-buracos e, portanto, não estando contente com isso, decidi trocar de trabalho. Na altura nem foi bem uma troca por minha vontade, foi a empresa que entrou em contacto comigo. Já trabalhava com esta empresa como criadora de conteúdos, portanto eles gostavam do meu trabalho e decidiram contactar-me para integrar a equipa a full-time na área do marketing, e foi então a minha última experiência de trabalho enquanto gestora de redes sociais. Estava neste momento com esse trabalho a full-time. Com a criação de conteúdo nas redes sociais começou a ser cada vez mais exigente, porque à medida que eu fui crescendo, outro tipo de responsabilidades, de peso, foi-me colocado em cima e eu estava realmente assoberbada de trabalho, e fora isso eu tinha também então os projetos a acontecer na Creme. Portanto, houve aqui uma altura que eu pensei, eu vou ter que abdicar de um destes empregos, e olhando para o panorama e vendo aquilo que menos me deixava realizada, não foi difícil escolher, portanto deixei o meu full-time em agosto. É que eu agora estou bastante bem, estou muito feliz e super realizada. Portanto, aqui uma pergunta bastante interessante que até pensei, vou responder ou não vou responder, porque acho que isto é muito relativo, mas como conseguir o sucesso? Eu acho sinceramente que o sucesso depende de pessoa para pessoa, não há uma fórmula, não há uma definição concreta, e eu decidi responder esta pergunta porque eu sinto que estou neste momento na melhor fase profissional e pessoal da minha vida. Eu sinto que realmente estou próxima do sucesso, porque durante muitos anos eu insisti em empregos que não eram para mim, que eu não gostava do que fazia, mas que tinha que continuar, tinha que persistir, porque aquele era o meu caminho, eu insistia que tinha que ser por ali. Mas comecei-me a dar conta que, afinal não, se calhar o meu caminho é sozinha, o meu caminho é trabalhar de forma independente, a estipular a minha carga horária, a estipular onde é que eu vou trabalhar, e a verdade é que agora que eu cheguei a esse patamar, eu consigo analisar que isso para mim é o verdadeiro sucesso, é estar num regime, num estilo de vida que eu realmente gosto, que eu realmente me consiga sustentar, que eu trabalho naquilo que realmente me completa. E para algumas pessoas isso pode não ser nada, para algumas pessoas ter a garagem cheia de carros, ter a conta recheada de dinheiro é a fórmula do sucesso. Portanto, é muito relativo e não posso ser eu, não pode ser outra pessoa a definir isso. Para mim, o sucesso é realmente estar onde eu estou agora, a trabalhar por conta própria, a fazer aquilo que realmente me preenche, a ter um estilo de vida saudável, a ter um estilo de vida mais completo. Quero trabalhar no café hoje, vou trabalhar para o café. Quero no fim de semana a seguir ir viajar, vou viajar. Portanto, eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Isso para mim é das melhores coisas que há, sempre com responsabilidade, obviamente. Mas para mim, por exemplo, o sucesso é isto, é literalmente... Eu sinto que estou a caminhar para lá, nunca vou estar satisfeita a 100% com o estágio da minha vida, porque eu vou estar sempre a querer mais.
mas é muito importante nós já sermos agradecidos por aquilo que temos, e é das coisas que eu mais acabo por partilhar convosco, é realmente a questão da gratidão, porque quanto mais gratos nós somos, mais a vida nos recompensa. E eu sinto que muita gente que acha que tem o sucesso todo da vida, muitas vezes nem sequer é grato por aquilo que tem. Então lamento dizer-te, mas se calhar não és tão bem sucedido assim. Mas lá está, eu acho que como conseguir o sucesso é muito relativo, eu acho que tu tens que realmente encontrar o teu propósito, e isso pode demorar tempo, pode efetivamente demorar muito tempo. Há pessoas que conseguem perceber isso mais cedo, há outras que acabam por descobrir isso mais tarde, mas eu acho que cada pessoa tem o seu tempo e isso é o mais importante. Não se baseiem, não se comparem com as outras pessoas, porque isso dá sempre asneira, vocês vão estar sempre deprimidos. Continuem a viver a vossa vida, continuem a fazer coisas diferentes, continuem a estimular a vossa mente, a vossa criatividade. Vou dar um exemplo. Eu já fiz muitas coisas, eu sei que as pessoas não sabem disto, mas por exemplo, eu só parei de ser babysitter o ano passado, quando compramos esta casa. Até então eu continuava a prestar serviços de babysitter. Eu não sou, tipo, louca por crianças, sabem? Há pessoas que têm aquele instinto maternal muito presente. Eu nunca tive isso, mas eu fui babysitter desde os meus 16 até aos meus 26, portanto, 10 anos a ser babysitter. Tirei um curso de maquilhagem, portanto, na altura a minha mãe tinha um salão, a minha mãe tem um salão atualmente, e ela não tinha nenhuma maquilhadora profissional que estivesse lá a tempo para maquilhar e ter a disponibilidade para as clientes dela. E portanto, na altura, o que é que eu decidi fazer? Tirar um curso de maquilhagem, porque era uma coisa que eu realmente gostava de fazer. Há uns anos atrás eu passava realmente muito tempo no YouTube a aprender várias técnicas, e era uma forma excelente de eu colocar em prática a minha criatividade, lá está. E durante muitos anos eu também fiz trabalhos de maquilhagem, mas percebi que, apesar de eu amar maquilhagem, não era de todo aquilo que fazia sentido para mim. Entretanto, fui trabalhar para uma loja, como eu já vos disse, do grupo Inditex, na altura foi a Massimo Dutti. Fui experienciando várias coisas, como eu também já tive a oportunidade de vos dizer anteriormente, dentro do próprio marketing eu fiz muita coisa, e só experimentando é que vocês conseguem encontrar o vosso propósito efetivamente. Não é fazer exatamente a mesma coisa durante 20 anos que vocês vão descobrir, afinal o que eu gosto de fazer é jardinagem. Tipo, se vocês nunca experimentaram fazer jardinagem, vocês não vão saber. Para finalizar, e porque entretanto a minha câmara já deu o aviso de que está sobrecarregada, vamos terminar com esta. Que idade tens e como te vês daqui a 10 anos? Uma pergunta muito profunda. Isto parece quase uma entrevista de emprego, e eu não gosto de responder a estas perguntas, ou pelo menos deixei de gostar, porque eu percebi que se acontece tanta coisa num só ano, quanto mais em 10. Portanto, eu não consigo ser muito específica ao dar-vos uma resposta a esta pergunta. Eu neste momento tenho 26 anos, portanto eu daqui a 10 anos terei 36. E eu sempre disse que queria ser mãe tarde, mas entretanto, não sei, eu vou mudando de ideias, sabem? É por isso que eu digo, não vale a pena estabelecer grandes planos, apesar de eu ser uma pessoa que estabelece demasiados planos. Não vale a pena, porque as coisas mudam, a vida troca-nos as voltas, nós mudamos a nossa perspectiva e, portanto, daqui a 10 anos eu espero sinceramente já ter uma empresa bem estabelecida, com um bom rendimento mensal, porque nós podemos ser hipócritas e dizer que o dinheiro não é tudo, e a verdade é que não é. Eu cada vez mais me apercebo disso, mas é muito importante, porque é uma ferramenta para nós conseguirmos chegar à nossa liberdade, no fundo. As pessoas olham muito para o dinheiro como o objetivo. Não, o dinheiro é a ferramenta para chegarmos ao objetivo. E no meu caso, o meu objetivo é ter uma vida feliz, completa, com uma família já bem estruturada. Eu sempre disse que queria ter pelo menos 2 filhos. Até há bem pouco tempo eu estava a discutir com o Xavier que só queria ter um. É como eu vos digo, as coisas vão mudando, mas espero sinceramente aos 36 já ter 2 filhotes. Uma família bem estruturada, uma família feliz, que eu acho que é a base para tudo. A minha empresa, basicamente, é um acréscimo, apesar de eu levar muito a sério esta questão profissional. Portanto, eu quero ter uma empresa bem sucedida já com essa idade, mas vamos ver, porque também não quero estar a colocar essa pressão sobre mim, porque muitas vezes o clique é só aos 40, é só aos 50 e está tudo bem. Perante isso, eu espero sinceramente ter uma vida feliz, uma vida completa, já com um estilo de vida um bocadinho melhor. Neste momento eu tenho 26 anos, estou a investir muito ainda naquela que é a minha carreira, a minha vida no geral, porque foi como eu vos disse, eu investi realmente bastante dinheiro em formações, no meu percurso académico no geral, mas entretanto o meu percurso académico em geral, afinal, não é aquilo que eu vou levar para a minha vida, portanto eu tenho que investir noutras coisas. Eu não gosto de ser muito específica com estas questões, até porque o segredo é a alma de negócio.
Então vamos manter aqui esta resposta mais abrangente. Pronto, malta, é isto. Gostei muito de estar aqui, de fazer este vídeo para vocês. Sinto que os conteúdos que eu vou trazer no futuro vão ser ótimos, vocês vão adorar, portanto acompanhem-me. Vou ser a típica chata que diz sigam-me, deixem like, ativem as notificações. Eu não sei como é que isto se faz ainda, mas eu vou deixar esse recado para vocês me seguirem, estarem a par das novidades. Eu vou tentar ser o mais consistente possível nesta rede, até porque eu acho que vai ser, lá está, um ótimo complemento para todo o conteúdo que eu já crio, seja no Instagram ou no TikTok, onde vocês me podem encontrar por lá. Vemos num próximo vídeo. Um beijinho!